aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro e essa é a nossa correção da atividade de matemática. A aula essa aqui é destinada para todos os terceiros anos da Escola Birajara, beleza? Essa correção é da atividade 5 e da atividade 6, beleza? Vou primeiro iniciar aqui com as 3 questões da atividade 5 e posteriormente vou para as 3 questões da atividade 6. Então vamos lá. Primeira questão. Durante as eleições de síndico do condomínio, havia 3 candidatos. Sabendo que há 400 moradores, mas que apenas 25% compareceram a essa reunião, qual o número de presentes na reunião? Ele fala que durante as eleições de síndico do condomínio, dos 400, apenas 25% compareceram. Então vamos calcular esses 25%. 25% está aqui e ele vai ter que ser escrito na forma de fração. Então ficou 25 sobre 100, certo? De 400, que é o total de moradores daquele condomínio. Então, você vai multiplicar os dois de cima e o resultado divide pelo de baixo. Então, 25 vezes 400, você vai encontrar o valor de 10 mil, certo? Dividido, tem que dividir pelo valor de baixo, dividido por 100. Então, quando você divide por 100, você pode simplesmente cortar esse 0 e esse 0 com esse 0 e esse 0 aqui de cima. Aí ficou 100 dividido para 1, que dá 100. Essa é a resposta. Ok? Então, dos 400, 25 compareceram e 25% é 25% de 400, né? É 100. Então, tá aqui a resposta. Questão 2. Quando o devedor atrasa a conta, é bastante comum uma cobrança de juros e multa pelo atraso. Uma conta de energia, que inicialmente custava 250, foi paga com atraso de 3 meses. Sabendo que a multa foi de 5%, qual o valor total pago? Então, vamos lá. Coloquei aqui os 5% em fração, né, que é 5 sobre 100, de 250, que foi o valor aí da conta, certo? Então vamos lá. Multiplica os dois de cima. 5 vezes 250 vai dar 1000. Vou mudar aqui de cor. Vai dar 1250. Aí dividido, né, pelo valor de baixo. Então vai ficar 1250 dividido por 100. Posso cortar um zero aqui, aí ficou 125 dividido para 10. E 125 dividido para 10 é a mesma coisa que 12,5. Essa ainda não é a resposta. Por quê? Observe o seguinte, a conta que estava em atraso, ela é 250. Só que devido ao atraso aumentou 5%. E 5% nós acabamos de descobrir que é 12,5. Então você vai somar esse 12,5 com esses 250, certo? E quando você fizer essa soma, você vai descobrir que o resultado final, que é o valor que ela vai pagar por essa conta, certo? É R$ 262,50, certo? Que se encontra aqui nesse item, beleza? Vamos lá dar continuidade. Terceira questão. Em abril, o valor de uma cesta de chocolate era de R$ 135. Porém, devido à proximidade do Dia dos Namorados, no início do mês de maio, essa cesta teve um aumento de 20%. No mês de junho, houve uma nova mudança no valor, uma redução de 20% em relação ao mês de maio. Ao comparar esse valor da cesta no decorrer dos meses, podemos afirmar que, então nós temos aí os 4 itens e vamos verificar, né, essas continhas inicialmente e ver qual item que mais se encaixa com os resultados que nós vamos encontrar, beleza? Então vamos lá resolver aqui a questão 3. Ficou da seguinte maneira. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Ele falou que em abril o valor da cesta era R$ 135, mas em maio aumentou 20%. Então vamos calcular esses 20%. Então, ó, 20% está aqui, né? 20%, 20 sobre 100 de 135. Multiplica os dois de cima. Se você multiplicar esses dois de cima, galera, vai dar 2.700. Aí você vai ter que dividir por 100, né? Dividindo por 100, você vai cortar esse zero com esse zero, vai ficar 27 sobre 1, que é 27. Então, vou apagar esse aqui e vou deixar só o resultado aqui para ficar um pouco mais simplificado para vocês, certo? 27. Esse não é o resultado final. Por quê? Porque o valor de abril era 135 e em maio acrescentou mais R$27, né? Que é 20%. Então, mais 27. Então, quer dizer que essa cesta passou a custar R$162. Beleza? Então, esse é o novo valor de maio. Agora, em junho, ele fala que houve uma redução de 20% em relação a maio, ok? Então, vamos lá. Ó.
Em maio, a cesta estava 162. Então, vamos calcular 20% de 162. Então, 20% de 162. Se você multiplicar os dois de cima, 162 vezes 20, você vai encontrar o valor de 3.240. Vou botar aqui, 3.240. Isso tu vai dividir por 100, né? Porque tem que dividir aqui pelo de baixo. Multiplica os dois de cima e divide pelo de baixo. Então, cortando esse com esse zero, fica 324 dividido para 10. E 324 dividido para 10 é 32,4, certo? Então, eu vou apagar aqui e vou deixar só o resultado para ficar mais organizado. 32,4. Beleza? Agora vamos tirar, né? Já que houve um decréscimo de 20%. Então, se a cesta em maio era R$ 162, em junho, né, que baixou 20%, ou seja, baixou R$ 32,40. Então, quer dizer que em junho, essa cesta, né, ela passou a custar R$ 129,60. Então, tá aí o resultado. Agora vamos analisar os itens, certo? Para ver qual é o item mais coerente com esses cálculos que nós fizemos, beleza? Então, galera, tá aqui a terceira questão. E o item que mais corresponde ao que nós acabamos de calcular é esse item aqui, ó. O valor da cesta em abril é maior do que o valor de junho. Vou só apagar aqui, ó, e voltar aos cálculos anteriores para você ver que em abril é maior do que o valor de junho. Olha só, o valor de abril R$ 135, já em junho R$ 129,60, ou seja, abril tem um valor maior do que o valor de junho, beleza? Então, tá aí as três primeiras questões resolvidas. Vamos para as três questões da atividade 6 agora. Beleza? Então, tá aqui a primeira questão da atividade 6. Vamos lá resolvê-la, certo? Para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Então, galera, é o seguinte, falei para vocês, nesse caso aqui nós precisamos fazer uma regrinha de 3, mas primeiramente vamos verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá. Você concorda que quanto mais bolo, mais gramas, certo? De chocolate eu vou precisar usar. Então, se as duas setinhas estão para o mesmo lado, né? Estão da mesma forma, é porque não vou precisar mexer em nada. Então é só fazer o seguinte: pega esses dois, coloca em fração, coloca um sinal de igualdade e pega esses dois e coloca em fração. Então tá aí, agora é só resolver. Multiplicando aqui meio pelos extremos, ó. 1 vezes x dá x e 5 vezes 300 dá 1.500. Então, como o x aqui que ele está procurando, ó, é o valor da quantidade, né, que está em grama, então é 1.500 gramas. Então tá aqui o item, ó. Beleza? Vamos lá para a questão 2. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Vamos primeiro verificar se é diretamente ou inversamente proporcional, beleza? Então vamos lá. Você concorda que quanto maior a velocidade, menor é o tempo que eu vou levar para ir de uma cidade até outra, certo? Então você acabou de reparar que as duas setas estão invertidas. Então você vai ter que pegar um deles e trocar. Então vamos lá, vou pegar esses dois aqui, ó. Vou colocar em formato de fração. Então tá aqui, coloquei os dois em fração. Contudo, agora quando eu for colocar a próxima fração, eu vou ter que tomar cuidado porque eu vou precisar inverter. Por quê? Porque elas são inversamente proporcionais. Olha aqui as setinhas, ó, uma contra a outra. Porque quanto maior a velocidade com que eu faço essa viagem, menos tempo eu levo, certo? Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Então eu pego esses dois aqui, ó, e vou inverter. Então vai ficar x sobre 3. Aí fazendo aqui, ó, meio pelos extremos, 120 vezes x dá 120x, igual a 3 vezes 80, que dá 240.
quando quer descobrir o valor de x, é só deixar ele sozinho. Então vai ficar que x é igual a 240 dividido ao 120 que está multiplicando, passa dividindo, certo? Vai ficar 120 aqui embaixo. Cortando esses dois zeros, ficou 24 dividido para 12. E 24 dividido para 12 é 2, né? E a unidade que nós queremos descobrir aqui é a unidade de tempo, né? Que é horas. Então ficou que x é igual a 2 horas. Então está aqui o resultado da segunda questão, certo? Vamos lá para a terceira e última questão. Questão 3. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então está aqui a tabelinha, né? Nós temos aqui que em 8 horas, 20 caminhões descarregam um volume de 160 metros cúbicos de areia. Mas em 5 horas, quantos caminhões eu precisaria para descarregar 125 metros cúbicos? Então vamos lá. Seguinte, primeiro vamos verificar, né, se eles são inversamente ou diretamente proporcional. E nós já podemos perceber aqui que esse aqui é uma regra de 3 composta, né, porque nós temos aí vários valores para descobrir um valor, certo? Para descobrir esse valor de x aqui. Então vai ficar da seguinte maneira, vamos analisar para saber se é diretamente, inversamente proporcional ou inversamente proporcional, né? Então você tem que pegar aqui o local onde tem um x e colocar uma seta, para onde você quiser, para cima ou para baixo, né? Como eu já havia comentado para vocês na explicação. Então vamos fazer a comparação aqui de caminhões com volume. Você concorda quanto mais caminhões, né? Mais volume de areia eu vou poder levar, né? Então são diretamente proporcionais. Agora vamos comparar caminhões com horas. Quanto mais caminhões, menos tempo eu vou levar para fazer esse serviço. Então nós temos aí 2 diretamente proporcionais, né? E um inversamente proporcional em relação a eles. Então nós temos aqui que alguns são inversamente proporcionais e outros são diretamente proporcionais, certo? Então, quando um tiver contrário aos outros dois, né, nós vamos precisar inverter, certo? Então vai ficar da seguinte maneira, pega esses dois aqui e junta aqui, vamos juntar aqui se multiplicando, lembrando que um deles tu vai ter que inverter. Então vai ficar 5 sobre 8, já inverti, certo? Multiplicando por esse outro aqui, 160 sobre 125. Terminou de fazer isso, aí você coloca um sinal de igualdade e coloca esse carinha que está com x. Que está com x vai ficar sozinho aqui sempre, certo? Feito isso, vamos multiplicar esses dois de cima e vamos multiplicar esses dois de baixo. Vai ficar o seguinte, 5 vezes 160, nós vamos encontrar o valor de 800 sobre 8 vezes, que é o valor de baixo, né? Vezes 125, vai dar 1000. Então ficou 800 sobre 1000 e do outro lado está o 20 sobre x, certo? Então tá aí, deixa eu afastar um pouquinho isso aqui, trazer para cá. Pronto, então ficou isso aí, certo? Agora é só fazer o que nós já havíamos feito nas outras questões, meio pelos extremos, certo? 800 vezes x dá 800, x igual a 1000 vezes 20, certo? Que dá 20.000. Como eu quero descobrir o valor de x, é só deixar ele sozinho. Passo o 800 que está multiplicando, dividindo. Então vai ficar da seguinte maneira. X é igual a 20.000 dividido por 800. Cortando esses zeros aqui, ficou 200, certo? Dividido por 8. E 200 dividido por 8 é igual a 25. O que é que isso quer dizer? Que em 8 horas, 20 caminhões levam 160 metros cúbicos. Mas em 5 horas, esse valor de x nós acabamos de descobrir, que é 25. Então quer dizer que em 5 horas, 25 caminhões levam um volume de 125 metros cúbicos. Então a resposta aqui é 25, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato, que nós se ajudaremos para resolver a questão que você ficou com dúvida, beleza? Valeu!